Estou audível Agora sim, e está bem visível e também audível. é exatamente isso. Eu tive que, por causa das condições, tive que mesmo criar melhores condições, arranjar a melhor posição. Primeiro, agradecer a seu psicólogo Cremildo pela palavra e, de uma maneira especial, agradecer o presidente Venâncio Mondlane por nos proporcionar um ambiente democrático como este, de podermos todos contribuir ao bem da nação. E dizer que nada em Moçambique será como antes. Quem pensa que as coisas serão como antes está se enganar. Em Moçambique, nada será como antes. O povo já despertou e vai despertar cada vez mais. Significa que a capacidade do povo só vai aumentar do que diminuir. E nem pense que haverá desgastes, porque as pessoas já demonstraram que estão determinados a irem até onde puderem ir. Então, estão determinadas as pessoas para isso. Talvez dizer que está claro que em Moçambique, pela primeira vez, podemos ter aquela situação em ciência política que chamam do presidente com poder formal e presidente com poder de facto. Presidente com poder formal é aquele que as instituições decidem lhe indicar como presidente, mas sem nenhuma legitimidade popular. O risco e a consequência é ele não ser ouvido, não ser respeitado, não ser obedecido por ninguém. Pior do que isso, é ele governar num país com caos. Num país com caos. Então, a situação do presidente com poder formal é muito delicada, porque o presidente não deve apenas ter o poder formal, mas deve ter também o poder de facto, que é a capacidade de mandar, de ser obedecido, principalmente pela população que o legitimou. Nesse momento, temos um presidente que é eleito pelo povo, mas cujo parece que as instituições não querem o legitimar. Mas, do ponto de vista popular e do ponto de vista daquilo que aconteceu no dia 9 de outubro, é um presidente legítimo. A este, obviamente, será ouvido, será obedecido, as suas instruções, as suas recomendações serão ouvidas. Então, esse é um ponto para o sistema também refletir. Não seria melhor entregar logo o poder ao legítimo vencedor, ele ter logo o poder formal e o poder de facto e governar, do que eles quererem manter apenas o poder formal, porque as instituições Frelimo, a instituição CNE, a instituição, o Conselho Constitucional lhe legitimou. E isso pode abrir outros precedentes, em que termina os 5 anos sem que ele tenha governado, porque o povo não o deixou governar, porque entendeu que ele não é o legítimo vencedor. Mas, indo direto, né, para as contribuições, são dois aspectos apenas. A primeira é aquilo que seria a teoria do agendamento. Eu acho que nós temos que chegar, todos nós que estamos na causa, os revolucionários, temos que usar muito a teoria do agendamento, onde como falar, o que falar e quando falar, e todos nós estarmos harmonizados e não termos coisas diferentes para falar. Cada um pode arranjar a melhor colocação conforme sentir, conforme entender, né? A colocação é livre, mas a mensagem-chave
no final, deve ser transmitido por todos e da mesma forma. Então, isso seria a teoria de agendamento. Pessoas como Nado, que fizeram jornalismo, entendem um pouco. Eu só apanhei uns raspões, porque em ciência política estudamos mídia, marketing e política. Então, apanhei a teoria de raspão, não com profundidade, mas há que alinharmos, todos revolucionários, alinharmos a nossa ideia com a principal ideia do engenheiro Venâncio Mondlane através da teoria de agendamento, onde, como, o que falar e quando falar, deve estar tudo claro, para não parecer que há alas entre os revolucionários, não. A causa é a mesma. E essa causa transcende partidos políticos. Agora é sobre Moçambique, é sobre o povo. Não é sobre pessoas, nem é sobre partidos políticos. E, finalmente, gostaria de contribuir com a ideia ou reforçar a ideia de oração. Seria ideal que, em algum momento, né, ah, todos acreditam numa entidade, né? Os muçulmanos, os hindus, os cristãos, né? Podem orar, os cristãos podem orar conforme sentirem que convém. Os muçulmanos podem orar em conforme sentirem que convém, mas que houvesse um momento de oração para darmos a entender que nesta causa não cremos apenas na nossa força e capacidade, mas cremos também na força e na ajuda que vem de Deus. O povo de Israel clamou e foi liberto do Egito. Acredito que clamando nós também, com sinceridade diante de Deus, seremos libertos deste Egito que a Frelimo nos submete há quase 50 anos. Então, esses são os meus contributos ou as minhas contribuições e que Deus abençoe todos nós. A luta continua. Revolução não é um jantar de gala. Estamos preparados para tudo.